amadas crianças, muito bom dia. Vamos lá para a nossa aula de hoje, sábado. Hoje estudaremos as disciplinas de matemática e religião. Como é possível a gente juntar matemática com religião? Vocês devem estar se perguntando isso. E Tevanusa vai dizer para vocês que a matemática ela é muito viva em todas as situações. A gente já conversou sobre isso e a gente já refletiu que a matemática ela está presente em nossa vida, em todos os momentos. E na disciplina de religião, mais especificamente na Bíblia, a matemática ela está presente em muitas situações, em muitas passagens. Tevanusa foi pesquisar um pouquinho. E aí eu percebi, e a gente já sabe, na verdade, disso, que a matemática ela está presente nos 7 dias da criação do mundo. A matemática está presente nos 10 mandamentos da lei de Deus. A matemática está presente nos 40 dias do dilúvio. E em tantas outras situações da Bíblia, os capítulos, os versículos, a quantidade de livros, a quantidade de discípulos que Jesus escolheu para caminhar junto com eles, a multiplicação dos pães e dos peixes. Pessoal, e a matemática está mesmo muito presente na Bíblia e está juntinho com a religião. E Tevanusa vai colocar uma historinha agora para vocês refletirem um pouquinho sobre isso. O quanto que a gente pode somar, subtrair, multiplicar e dividir em nossa vida. E o sinal da cruz, o quão que ela representa para todos nós. É o nosso sinal de amor, é o nosso sinal de perdão. Veja aí essa historinha. A matemática da cruz. Olá, você sabe me dizer qual é a matéria da escola que tem muitos sinais? É a matemática, mas hoje eu quero te contar a história sobre a matemática da cruz. Na adição. Esse é o sinal da adição ou mais. Esse sinal nos lembra que podemos somar em nossa vida. Somar as boas amizades, somar o carinho, somar a alegria. Na subtração, este é o sinal de subtração ou menos. E nos lembra que tudo é aquilo que precisamos tirar da nossa vida. Tirar a falta de amor, tirar a falta de perdão, tirar a raiva, tirar a inveja. O que podemos multiplicar em nossa vida? Este é o sinal da multiplicação ou vezes. Ele nos ensina o que precisamos multiplicar em nossa vida. Multiplicar o respeito, multiplicar a paciência, multiplicar a bondade. Divisão. E este é o sinal da divisão. Nos lembra que devemos compartilhar com o nosso próximo. Dividir o amor, dividir o carinho, dividir os brinquedos e dividir o alimento. Mas existe um sinal que através dele Jesus demonstrou o seu grande amor por cada um de nós. É a cruz. Lá na cruz, Jesus somou o seu amor ao nosso, subtraiu os nossos pecados, multiplicou a nossa esperança e dividiu a sua vida conosco. Tevanusa gostaria de chamar a atenção de vocês para uma matemática muito importante que a gente não pode esquecer, que é a matemática do perdão. A gente precisa, de vez em quando, refletir um pouquinho sobre essa palavra, perdão, perdoar. Ela, com certeza, não é uma coisa fácil. E o perdão, com certeza, não é uma coisa fácil de se fazer, porque na Bíblia, Jesus falou que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Imagina aí essa multiplicação. Se fosse um ser humano falando, essa multiplicação teria, sim, um resultado. 70 vezes 7, vamos lá, dá o quê? Dá 490. Mas se for na linguagem de Deus, 70 vezes 7 significa infinitamente. Significa sempre. O número 7 é um número muito especial. Então, esse 70 vezes 7 significa sempre. Significa que eu preciso perdoar sempre que for necessário. Sempre que eu me sentir ofendido, me sentir magoado, que meu irmãozinho me chatear, ou a mamãe, ou o papai, ou um amiguinho, eu vou me recordar que se eu quero que Jesus me perdoe sempre, porque na verdade a gente erra sempre, a gente peca sempre, e a gente precisa pedir o perdão de Deus sempre.
Então, do mesmo modo, eu preciso perdoar. Eu só vou conseguir ser perdoado se eu conseguir perdoar. Por isso que isso é tão importante, por isso que a nossa aula de hoje está falando sobre esse assunto, porque se eu preciso ser perdoado, eu preciso também aprender a perdoar. Ok? Então, Tivanos até anotou uns pontos que a gente precisa chamar a atenção do que é perdoar. O que é perdoar? Perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Não é somente amar, mas também orar. A gente precisa rezar por aquele que às vezes não é tão legal com a gente, pelas vezes que alguém nos ofende. É uma fraqueza humana, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Então, por isso as pessoas machucam, ofendem, porque elas são pessoas humanas, todos nós somos, nós erramos. E se nós erramos, se eu também erro, então eu tenho que aprender a perdoar, porque eu também vou ofender alguém alguma vez na minha vida e eu vou precisar desse perdão. O perdão é uma fonte, sabe de quê? O perdão é uma fonte de paz. Criança, se eu consigo perdoar um coleguinha que fez alguma coisa errada comigo, alguma coisa, ele me fez um mal. Se eu conseguir perdoar, pode ter certeza que eu vou estar em infinita paz. Eu vou ficar com meu coração leve, eu vou ficar tão tranquila. Ai, que bom que eu já fiz a minha parte. Que bom que eu consegui perdoar. Então eu vou ficar em paz. E terceiro, tem quem diga que perdoar é uma fraqueza, que é forte, aquele que bate, que briga, que se intriga, que ofende. Mas não. Na linguagem de Deus, o perdão é um sinal de força, exatamente por não ser fácil. Se não é fácil, se é uma coisa muito difícil de se fazer, e se eu consigo fazer isso, então eu sou forte, eu vou ser um cristão forte. Então, o perdão é um sinal de força. Então, se a gente perdoar uns aos outros, Deus também nos perdoará. Está lá na Bíblia, no livro de Mateus. E aí, para explicar ainda melhor que Tia Vanusa um pouquinho sobre essa matemática do perdão 70 vezes 7, Tia Vanusa vai colocar para vocês um videozinho que explica um pouquinho essa passagem 70 vezes 7. Veja essa passagem bíblica que Jesus narrou para as pessoas conseguirem entender a importância do perdão. Um rei que perdoou um de seus soldados, e aquele soldado devia bastante, viu, ao rei. E aí ele foi perdoado, mas ele não soube perdoar uma conta muito menor. A mesma coisa acontece conosco. A gente pede perdão a Deus, Deus nos perdoa. Mas às vezes a gente não sabe perdoar uma coisinha pequenininha que a gente faz ali com um colega, que um colega faz com a gente, um amigo. Então é pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Assistam a esse vídeo. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o título é 70 vezes 7. O nosso versinho está em Mateus 18:35 e diz: Assim lhes fará também meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. E a nossa mensagem central diz que Deus deseja que eu, de coração, perdoe os outros. Você já ficou com tanta raiva de alguém a ponto de ser difícil perdoar aquela pessoa? Quantas vezes você deveria perdoar alguém que comete a mesma ofensa de novo, de novo e de novo? Pense nisso enquanto vê o vídeo de hoje. Um dia, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não digo que até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Jesus, então, para ilustrar melhor o que ele queria dizer, contou uma história. Certo homem trabalhava para o rei, sendo responsável pelo dinheiro dele. O rei, porém, descobriu que o homem devia milhões, muito mais do que ele seria capaz de pagar. O rei ordenou que o homem, sua mulher e seus filhos fossem vendidos juntamente com tudo o que ele tivesse. Todo o dinheiro seria usado para ajudar a pagar a dívida. O homem caiu de joelhos e implorou a misericórdia. O rei, então, perdoou a dívida. O servo ficou tão aliviado que saiu mais rápido que pôde. Mas ao sair de lá, encontrou outro servo que lhe devia algum dinheiro. Era uma dívida bem pequena. Devolva o dinheiro que me deve, ordenou ele.
por favor, seja paciente, implorou o segundo homem. Mas o servo do rei não teve paciência e acabou jogando o homem na prisão. Os servos do rei viram o que tinha acontecido e imediatamente contaram tudo ao rei. O rei chamou seu servo novamente. Seu malvado, gritou o rei, você me devia milhões e eu lhe perdoei. Não deveria você demonstrar a mesma misericórdia por outra pessoa, alguém que lhe devia tão pouco? Então, o rei ordenou que ele fosse levado para a prisão. Nós somos como o servo do rei. Ele devia mais dinheiro do que seria capaz de pagar. Nós nunca conseguiremos ser verdadeiramente bons, mas assim como o rei perdoou o seu servo, Deus perdoou os nossos pecados. E como Deus nos perdoou, Ele nos pede que tratemos os outros com misericórdia, bondade e perdão, muito além do que podemos contar. E agora, sabe qual é o remédio? O remédio para curar muita coisa. Às vezes curar um desentendimento, às vezes curar uma desavença, curar um relacionamento. Às vezes a cura, o remédio é simplesmente o perdão. Quando eu perdoo, às vezes aquele clima tenso, aquele clima vai embora e fica somente a paz, como Tia Vanusa já falou. Então, Tia Vanusa vai colocar uma musiquinha que diz assim: o remédio é o perdão. Ouçam aí. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar um lugar. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. E aí, depois que vocês assistiram essa historinha, depois que vocês ouviram essa música, Tia Vanusa vai direcionar a nossa atividade de hoje. E Tia Vanusa espera que seja uma atividade de vivência, uma coisa que vocês já viveram. Não é uma historinha inventada, um conto, uma fábula, não. É uma historinha real. Tia Vanusa gostaria que vocês escavacassem aí o coração de vocês, a mente de vocês. Procurem aí uma situação em que vocês já precisaram perdoar. Pode ser uma situação com um amiguinho ou uma situação que vocês viram, não sei. Então a nossa atividade de hoje será essa, uma atividade prática. Vocês vão escrever um texto e Tia Vanusa gostaria que vocês fizessem também um desenho bem bonito. Lembra que em português ontem a gente falou da importância das ilustrações? Então vocês vão escrever um texto lá em religião, tá bom? Vocês vão escrever um texto e vão fazer um desenho bem bonito, expressando, ou seja, falando, descrevendo, narrando uma situação na qual vocês vivenciaram o perdão com as pessoas, com uma pessoa ou com outras ou com várias, não sei. Vocês vão pensar em uma situação. Se Tia Vanusa fosse escrever esse textinho, Tia Vanusa ia ter muita coisa para falar sobre o perdão, porque Tia Vanusa já precisou perdoar tantas vezes o marido de Tia Vanusa, por exemplo, que às vezes por outra a gente se desentende, e aí Tia Vanusa precisa sim aprender a perdoar para que a gente continue bem, continue vivendo bem. Tia Vanusa tem 2 filhos, às vezes um ou outro nos desobedece a mim enquanto mãe, faz uma coisinha que não deve, mas aí Tia Vanusa vai ficar intrigado com o filho ou com o marido? Não, Tia Vanusa precisa aprender a perdoar. Ou com alguém da família, ou com um amigo, uma amiga que de vez em quando a gente escuta coisas que não quer ouvir,
né? A gente passa por situações assim, então a gente precisa aprender a perdoar. Para quê? Para que a gente possa viver em paz, conviver em paz com o nosso coração leve. E principalmente, sabe para quê? Para Deus também nos perdoar. A gente reza a oração do Pai Nosso e a oração do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Então a gente precisa perdoar para a gente também ser perdoado. Então essa é a nossa missão enquanto cristãos aqui na Terra: perdoar e ser perdoado. Tá bom? Então vocês vão escrever uma situaçãozinha assim, escreve um texto bem lindo. Manda para tia Vanusa essa foto. Tia Vanusa já está aqui aguardando ansiosamente essas situações todas e que a gente possa aprender a perdoar sempre e sempre, 70 vezes 7. Tá ok, meus amores? Então um beijo, um abraço, feliz dia e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!